estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Iremos abordar o tema glaucoma. Comigo na bancada, Carlos Albuquerque. Obrigado mais uma vez, estamos juntos, de tarde, de manhã, à noite, de madrugada. Tamo aí. Muito obrigado. E para falar sobre esse tema, doutora Janine Hadi. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para informar, né, um podcast bem informativo, muito bacana, a população sobre essa doença tão prevalente e que pode ser tão perigosa, né? O que é o glaucoma? O glaucoma, ele é uma doença do nervo do olho. A gente tem o nervo óptico, que é o que liga o olho ao cérebro. Então, vai conduzir as imagens. Quando esse nervo, as células começam a morrer por um efeito da pressão do olho e da alteração no fluxo sanguíneo ali, a gente tem o glaucoma. Então, ela é uma doença que a pessoa, o portador, né, no caso, ela não percebe nos seus estágios iniciais. Por isso é uma doença perigosa. Eu quero saber, doutor, estou muito preocupado aqui, é o seguinte, se aquela mesma frase da catarata vale para o glaucoma, quem viver terá. Não, graças a Deus não. Já estou mais aliviado. Graças a Deus não. Já fica mais fácil, né? Melhor. Muito bom. Né? Então, o que a gente tem aqui? Eu trouxe esse olho esquemático para as pessoas terem uma ideia. A gente tem a parte da frente aqui, né? Dos olhos. Tirando aqui, abrindo como essa parte superior, a gente tem a córnea, tá? Que é uma estrutura transparente. Por trás da córnea, nós temos a íris, que é o que dá cor aos olhos. E a lente do olho, que é o cristalino. Aqui temos um gel vítreo, tá? E aqui a parte de trás, que é a retina, aqui é onde está representado o nervo óptico. Então, no olho, a gente pode ter várias doenças. Inclusive, a pessoa pode ter catarata e glaucoma, retinopatia diabética e catarata e glaucoma. Então, são doenças, às vezes, distintas. Mas o glaucoma é uma doença desse nervo aqui. Pode ser evitado, doutora? Pode ser evitado, assim, não dá para falar que a pessoa não vai desenvolver o glaucoma, mas ele não vai progredir. O glaucoma é uma doença muito... que a gente sabe algumas coisas sobre ela, mas nós não sabemos o que causa o glaucoma. Por que ele apareceu ali? A gente sabe que pessoas com mais de 40 anos têm maior chance de apresentar. Histórico familiar, então, se a mãe, os tios, por isso o oftalmologista sempre pergunta, e na sua família, alguém com problema grave de vista? Não é fofoca não, gente, não é fofoca não. Principalmente se essas pessoas ficaram cegos, aí já acende uma luzinha na nossa cabeça. Porque o glaucoma leva à cegueira. Pode levar à cegueira. Pode levar, se ele não for bem tratado e acompanhado, pode levar à cegueira. O que a gente tem também? Pessoas da raça negra, né? Tem uma chance de ter mais incidência de glaucoma e esse glaucoma ser um glaucoma mais grave, tá? Com maior potencial de levar à cegueira, que aqui no Brasil é uma coisa difícil porque a gente é muito miscigenado, né? A gente sabia assim, aquele ali é negro e tal, porque a gente é muito miscigenado. Mas acende um alerta também, e pessoas com diabetes mellitus e também quem tem a miopia alta, que é depois de 6 graus, aí a gente tem uma alteração na estrutura do olho e aí o maior risco de ter glaucoma. Posso ficar tranquilo com o meu 1,5 graus? Pode, tranquilo. Não aumenta a chance, não. Você está sem esse fator de risco aí. Pressão do olho. Pressão do olho é o quê? É uma pressão do humor aquoso, é um líquido, parece bem aquoso, parecendo uma água que a gente tem na parte anterior, e ela é medida em todas as consultas oftalmológicas de rotina, tá?
No níveis, fala assim, qual que é o número da pressão boa? Entre 10 e 21 milímetros de mercúrio, tá? Isso vai variar, às vezes o médico vai falar, não, sua pressão tá 20, eu tô preocupado, ou, mas a minha pressão é boa e ele falou que eu tenho glaucoma, por causa de outras estruturas que a gente tem no olho. Então, o tamanho da escavação do disco óptico é importante, a espessura da córnea que a gente mede através do exame e todos esses outros fatores de risco. Porque é um diagnóstico difícil, sabe? De ser feito, assim, quando é um caso limítrofe. Não é igual um HIV, uma sífilis, que você faz o exame, dá reagente ou não reagente. Não, no glaucoma, você pode, às vezes, ir ao médico e ele falar, olha, Carlos, você está com uma suspeita, eu estou suspeitando, vamos fazer um exame. Aí, você olha, tá aquele nervo, o nervo óptico, ele tem umas características ali que a gente acende a luzinha, isso. Aí a sua córnea é uma córnea de uma espessura boa, mas a sua pressão tá 18. Então, vamos acompanhar. E, às vezes, a gente já fica acompanhando a pessoa 2, 3 anos até falar, não é glaucoma, ou sim, é glaucoma. Doutora, sabe? Eu aprendi a questão da pressão que a gente tem, pressão dos olhos, eu já estava com a idade mais errada, tá? Existe algum desconforto quando a pressão do olho está aumentada ou a gente não sente nada? Geralmente não sente nada, Sônia. Esse é a pior, assim, coisa, digamos, pro glaucoma, porque a pessoa, às vezes, pode estar fazendo pressão de 23, 24, levando a uma morte dessas células, sem ela sentir nem perceber nada. Por quê? Porque a gente tem muitas dessas células ganglionares, né? E aí, o que acontece? A gente só vai ter sintoma quando o campo visual estiver fechando, que ele vai ficando um campo visual tubular. Então, a pessoa só vai enxergando ali o miolinho. E isso já é numa fase mais avançada. Existe uma entidade que é a crise de glaucoma agudo, mas ela é rara, não é uma coisa tão frequente. Então, aí sim, a pessoa sente uma dor muito forte nos olhos, o olho fica vermelho, ela tem náuseas. Aí é uma urgência oftalmológica que a pessoa tem que procurar imediatamente o oftalmologista para que essa pressão baixe e aí não leve a uma cegueira, porque a pessoa pode ficar cega em poucos dias, nesse caso. Na catarata, a gente descobriu, né? A senhora já ensinou para a gente, inclusive, que é só cirurgia que corrige. E o glaucoma? O glaucoma, não. A gente comentou, né, que a cirurgia da catarata já é uma cirurgia mais previsível, é uma cirurgia muito feita. No glaucoma, a cirurgia é quase que o nosso último recurso. Por quê? Porque é uma cirurgia mais complicada, ela não é tão previsível que o resultado dela seja bom e ela tem um prazo de validade. 5, às vezes 10 anos, ela pode parar de funcionar. Nossa! Então, dependendo da idade do paciente, não é interessante. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, a gente tem hoje colírios, que são vários tipos de colírio, que é uma coisa legal, porque há uns 50, 60 anos a gente só tinha 1 ou 2 tipos de colírio. E temos um laser, né, a trabeculoplastia seletiva, ela ainda está começando a ser mais usada, mas é uma estratégia interessante. Mas esses colírios vão curar o problema ou vão deixar a gente, vão conviver com isso o resto da vida? Isso, o colírio ele vai controlar, porque o glaucoma não tem cura, ele tem controle. É igual, por exemplo, um hipotireoidismo. A pessoa tem que usar aquela reposição, vai ao médico, faz a dosagem, às vezes sobe, às vezes baixa. É a mesma coisa do glaucoma ali. Agora, o glaucoma tem uma situação muito particular, que é o quê? A pessoa não está sentindo nada, né? Não estou sentindo nada. Vou lá fazer meu exame porque eu acho que meu óculos está ruim, quero trocar, minha miopia aumentou. Aí o médico vai e fala, olha, você realmente, sua miopia aumentou e não sei o que, aí você está com o nervo escavado, vão fazer exames. Aí pede vários exames.
Aí falou, realmente, você vai precisar pingar esse colírio. Aí eu falo, gente, não tô sentindo nada, pessoa. Ou seja, você não sente nada e tem aquela doença. E às vezes você pinga o colírio, né, que é indicado, que tá certo, a terapêutica certa, mas o colírio às vezes deixa o olho seco, o olho vermelho, dá uma pigmentação peripalpebral, ou seja, é uma terapêutica que às vezes te dá um desconforto. Que você não estava sentindo antes. A pessoa... Aí vai aquela pergunta, o que eu fui fazer no oftalmologista? Exatamente, eu tô piorando a minha situação, né? Às vezes, mas isso acontece. Ah, não, aquele colírio me irrita, vou pingar isso não tô sentindo nada. E quando a pessoa tá na fase mais avançada, que às vezes tem que fazer cirurgia, ela vira e fala, mas eu não melhorei nada. Fez a cirurgia foi boa, mas por quê? Porque não é um tratamento para melhorar. É um tratamento para não piorar. Então, tem essa situação que é muito desagradável. Este grau, então, ele aumenta muito rápido, né? Essa mudança de um estágio para o outro. Depende, varia. Tem pessoas que progridem mais rápido. A gente tem uma escavação do nervo. Eu trouxe até aqui, ó. Olha só. Acho que a câmera não vai pegar lá, mas a gente tem aqui um nervo normal, tá? Essa bolinha aqui é a escavação. Aqui, essa escavação já tá aumentada. E aqui maior, ó, tá vendo? Onde que esses vasos estão indo. Aí a gente vai ter o fechamento do campo visual. Geralmente isso é lento, tá? Isso não é de uma hora para outra, um mês para o outro. Aí a pessoa, às vezes, vai acostumando com aquilo até ela se dar conta de que alguém falou com ela, mas você não viu o negócio passando aqui do seu lado? Não. Então, é essa questão. A pessoa vai acostumando com aquela perda de campo visual, aquela pressão tá ali. Porque é muito lento, né? É lento. Alguns casos são mais rápidos. Aí, por isso que o oftalmologista, às vezes, vai falar com você, olha, você tem que vir aqui a cada 3 meses, ou você pode vir uma vez por ano, se for uma coisa muito inicial. Você vem aqui a 6 meses. Então, é individualizado aí, e isso varia também de acordo com... A gente tem um outro exame, que é a agonioscopia, que ela vai ver o ângulo ali, o ângulo do seio camerular, que é uma estrutura até difícil a gente falar, que vai dizer se é um ângulo aberto ou se é um glaucoma de ângulo fechado, que às vezes a pessoa faz um furinho na íris, não sei se você já ouviu falar, a iridotomia, para tentar abrir melhor esse ângulo aí, escoar o humor aquoso. Então, tem alguns pormenores, assim, né? Que isso vai variar. Se a gente fosse estabelecer uma escala de todos os problemas que a gente já ouviu falar de olho, né? Problemas ópticos, o glaucoma estaria lá no alto, primeiro lugar? É o problema mais grave que a gente pode ter no olho? Gravidade? Não. A gente pegaria aí ou um tumor intraocular, um descolamento de retina. Descolamento de retina seria mais grave do que o... que você tem um glaucoma, no sentido de... Se você tiver um glaucoma inicial, é igual você ter um problema de pressão arterial, de diabetes. Você vai tratar e vai conviver com aquilo. Vai ficar bem. Vai ficar bem, não vai ter cegueira, por exemplo. Qual o maior índice entre esses que você falou aí que nós temos na região? O glaucoma. O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível. Ou seja, se a pessoa perdeu, não vai voltar. A incidência, né, em pensar no glaucoma, no descolamento de retina. Então, é mais prevalente. A gente, às vezes, deixa de ir no médico, né? Porque, às vezes, você tem que pagar um percentual ao plano de saúde, ou você deixa por comodismo mesmo, né? Aí, de repente, quando você chega, já está numa fase muito avançada e que não tem mais conserto, né? Pode acontecer, Aí já fica mais grave, mas você vai continuar cuidando para não virar uma cegueira, né? Você vai cuidar para não ficar uma cegueira, e parar ali, ó, naquele estágio. Mas é uma condição que a pessoa bem diagnosticada, cuidando, ela vive tranquilamente. Esses colírios são caros? Tem alguns que são.
Tem um paciente meu falou que foi comprar um colírio e estava R$300. Então, varia o preço, às vezes faz umas promoções, mas o SUS tem um sistema muito bom, que tem aqui em Valadares, que a pessoa se cadastra, ela faz as consultas e os exames de graça. Eu gosto muito dessa parte do SUS, porque, né, no Brasil, né, as pessoas... É um programa muito bacana. Eu, às vezes, aí só falar isso aqui, a pessoa faz a consulta, faz o exame e ganha a medicação. Então, claro, eu tenho que pingar o colírio, mas faz parte, coisa, já, né? Já tá conseguindo aí. Porque eu fico imaginando uma pessoa que... Porque é um preço, o custo, né, ao longo de um tempo um custo elevado. A Sônia já percebeu, toda vez que a gente está conversando sobre algum assunto relacionado à saúde aqui, eu gosto de perguntar sobre o SUS, porque pode ter alguém que esteja nos assistindo, e certamente há, que não tem plano de saúde, não tem como pagar um plano de saúde. E essa pessoa às vezes fica se perguntando, como é que eu vou fazer então? Porque eles estão falando que tudo é caro. Né? É um tratamento, ele é difícil, ele tem que ser contínuo, tem que ter sempre um acompanhamento. Então é interessante você falar que inclusive acho que a pessoa, mesmo que ela tenha o plano de saúde, ela pode entrar no programa, né? Eu acho que não tem nenhum problema assim, não. E ter o acesso a esse colírio. Tem alguns pacientes meus que falam, mas eu gosto tanto da senhora. Eu falei, mas você pode ir lá, faz o acompanhamento. E vem me visitar de vez em quando. E vem de vez em quando, por exemplo, vai fazer a refração, trocar as lentes, né, do óculos, não tem problema. Eu quero que você se cuide, que fique bem, que aproveite, né, já que tem esse tratamento. Doutora, tem óculos baratos e tem óculos mais caros. Qual é o mais indicado? Esse barato, ele tem o mesmo efeito, a mesma qualidade, é só questão de estética mesmo ou não? A gente tem que pensar duas coisas, os óculos, né? Tem as armações, que aí tem de todo tipo. Essa minha aqui toda diferente, colorida e tal. Tem aquele truque de comprar lente na ótica e armação no camelô, né? Tem isso. Mas aí você tem que ver se essa armação, e aí que eu ia chegar, ela aguenta também a lente, né? Porque o óculos, ele tem, além de ficar bem no seu rosto, a gente tem muita diferença, né, no povo brasileiro. Então, tem gente que tem o nariz mais fino, o nariz mais grosso, aí o óculos fica pra cima, fica pra baixo. Fica marcado demais o nariz, que às vezes afunda aqui no nariz, e né? atrapalha, concorda, Carlos? A pessoa de usar o óculos, fica aquele negócio apertando. E também de acordo com o grau da pessoa. Eu, por exemplo, tenho 5,5 graus de miopia, então eu tenho que fazer uma lente especial para ela não ficar tão pesada, porque senão fica até ruim de eu usar. E o modelo da armação para esconder essa borda da lente também, igual quem tem muita hipermetropia, que a lente fica muito pesada no centro. E as lentes, se elas tiverem um preço acessível, mas uma boa qualidade, ok. Mas não pode ser aquela lente lá toda jogada, que não tem proteção ultravioleta, né? Que aí atrapalha outras coisas. Então, é bom a pessoa pesar esse custo-benefício aí para ter o benefício para os olhos. Tá? Eu tenho certeza que o Carlos queria perguntar, mas eu vou perguntar, Carlos. Tanana, vamos ver se você está bem de adivinhação. Eu tenho certeza que quem ouviu você falando, olha, eu tenho 5 graus, né, de miopia, deve pensar assim... Está adivinhando bem demais. E por que ela não faz a cirurgia? A cirurgia refrativa, né, que a gente fala, que tem aquele laser na córnea para tirar o grau, ela é uma opção, não é obrigatório, assim, a pessoa operar. Então, é uma escolha. Mas ela também, escolhi, quero operar. Não vale. Você tem que fazer uns exames. E a minha família tem muito problema de córnea, de ceratocone, que é essa tampinha na frente do olho onde é julgado o laser. Então, eles têm um abaulamento muito grande. Então, se eu fizer essa cirurgia, há um risco muito grande de eu desenvolver esse ceratocone, essa ectasia, na verdade, da córnea. Isso, tem um efeito colateral. Então, aí no meu caso, não é muito indicado
Aí, por isso, fico eu com meus óculos. Aí a gente vai escolhendo outros modelos. Aí deixa um óculos para faxina, um óculos para trabalhar, um óculos para sair, né? Porque você, às vezes, vê muito oftalmologista, né, de óculos, aí você fica perguntando assim, engraçado, tem cirurgia para isso, para aquilo, por que eles estão de óculos, né? Aí, às vezes, a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, claro, né? Eu tenho certeza que muita gente gostaria, na hora, de saber o porquê, né? Primeiro, é um atestado de como os óculos são importantes, porque, inclusive, os oftalmologistas usam, né? Com certeza. Doutora, a partir do momento que você faz uma cirurgia, indiferente do glaucoma, da catarata, você tem a mesma visão que você teria com o óculos, que a partir do momento, na grande maioria, as pessoas já estão de óculos para fazer uma cirurgia. A visão é a mesma? Provavelmente sim, deveria ser, esse é o intuito. Mas pode acontecer de não ser? Pode acontecer, principalmente no início da cirurgia, o olho fica muito seco, a pessoa sente halos de luz, olha na luz, vê halos em volta, vê um pouco embaçado, pode acontecer de sim, mas o intuito é que a cirurgia refrativa a pessoa enxergue tão bem quanto de óculos. A cirurgia do glaucoma, os planos de saúde cobrem? Cobrem, faz totalmente pelo plano de saúde. Tem uma faixa etária que é mais fácil os planos de saúde cobrir ou não? Ou qualquer idade detectou? Não. Por exemplo, tem crianças que têm glaucoma congênito, é raro, mas existe, tem que fazer cirurgia, o plano de saúde cobre. Quando é mais velho, não tem uma idade, a partir dessa idade a pessoa tem, não. E também não quer dizer, a gente falando de óculos, né, que a pessoa use óculos ou não use óculos e tenha ou não tenha glaucoma. São coisas diferentes. Doutora, juntando a questão da idade e o que a Sônia falou agora há pouco, que é a pergunta que ela adivinhou que eu queria fazer, a senhora falou 5,5 graus de miopia. Você falou que eu estou ficando com uma chance de ter glaucoma, não é isso? É isso que eu estou querendo falar. Você falou que 6,5 já é um sinal de alerta. E aí, a senhora convive com esse sinal de alertas e a senhora, ao mesmo tempo, a senhora é muito jovem. A senhora enxerga, a senhora enxerga isso como, olha o trocadilho, a senhora enxerga isso como um sinal de alerta? Não é uma coisa que me preocupa, né? Claro, todo ano dilato, faço o exame de fundo de olho, esse exame rotina. Mas não é uma coisa que eu fico pensando. Eu acho que ninguém deve ficar. Eu tenho tantos anos, vai acontecer isso. Não tem que ficar com esse pensamento, mas uma vez por ano, depois dos 40 anos, vai ao médico, não reclama do oftalmologista pingar aquele colírio horrível. Nossa senhora. Será que não vão inventar nada melhor, não? Mas já melhorou. Antigamente você saía do consultório, se você não tivesse com óculos de sol ou com alguém do lado, você não saía do lugar. Hoje em dia não, você já sai, você dirige, é tranquilo. Porque o problema do mertiolate já resolveram, né? Eu não vejo mais menino gritando com mertiolate. Mas essa questão do colírio, e olha só, é um colírio que arde, é um colírio que o médico pinga no olho, né, do paciente, e tem que ficar esperando o colírio fazer efeito. Você pode chegar lá, o médico tá à toa, você tá à toa, a pupila não dilata. Demora um tempo, mais ou menos uns 30 minutos ali. E depois o colírio não volta assim instantaneamente, você fica com aquele negócio meio dilatado. Então não é fácil, mas vale a pena. Por quê? Porque através desse exame, o médico vai ver se tem problema de retina, problema de catarata, glaucoma, examinar a pressão intraocular, além de, claro, fazer o seu exame do grau, que não é só o exame do grau que a gente faz, né? Mesmo que ele não vá te falar, olha, eu estou examinando tudo aqui, mas ele vai examinar e se tiver alguma coisa alterada, vai falar com você, explicar, pedir um exame complementar ali. É muito normal você falar assim, o fulano está doente. Quando você começou aqui a falar que era uma doença, chega a ser até estranho, né? Fulano está doente. O que fulano tem? Fulano tem glaucoma. É porque é uma doença crônica, né? Então, é igual hipertensão arterial, diabetes. Eu falo muito assim com os pacientes. Né? A doença soa melhor.
Aí, para a pessoa não assustar, porque às vezes fala glaucoma, e não, fulano ficou cego, porque às vezes só tem conhecimento de que a pessoa ficou cego com glaucoma. Não vê que a pessoa às vezes pode ter feito um tratamento, tem fulano, mas fulano pinga colírio, eu nem sabia, né? Não tem a cultura assim do pensar positivo. Vamos cuidar e vai dar tudo certo. Você só vê o pior lado e tem sempre aqueles que põem medo, né? Logo no início, ela falou que não se sabe ao certo as causas, né? Mas eu imagino que isso esteja no momento sendo talvez então o grande objeto de estudo em relação ao glaucoma é descobrir as causas, né? Sim, sim. Ele, como essa alteração do fluxo sanguíneo também ali está muito envolvido, eles já observaram que quem faz exercício físico, tem uma boa alimentação, tem um metabolismo ativo, a chance de, se tiver glaucoma, ele progredir, ou seja, esse campo visual piorar, é mais reduzida. Olha aí, então, é um modo de prevenção, né? Porque a gente não vai ficar mais novo. Não tem jeito, não vai mudar de pai e de mãe, dá para só mexer nessa questão da atividade física. E também estão tendo muitos estudos relacionados glaucoma com demência, que são doenças de nervo, né, de células nervosas. Estão se estudando a relação entre quem dorme mal e o aparecimento de glaucoma. Parece que tem alguma coisa ali, mas nada ainda assim endossado, né, cientificamente, mas estão se estudando. Então, aquela fase das hipóteses, né? Aquela fase da pesquisa científica mesmo. Exatamente. Interessante. Doutora, tem jeito, as pessoas têm que se prevenir, né? Isso. Quer dizer, o jeito que tem é a prevenção, né? O diagnóstico precoce, né? Que a gente não tem uma vacina assim ainda, ou um remédio. Eles estavam estudando até umas vitaminas, sabe? Para evitar isso aí, mas nada comprovado ainda. Não tem um exercício que tem exercício para os olhos que a pessoa fala. Existem uns exercícios de você, né, estimular o seu campo visual. Olha para cima, olha para baixo para relaxar a musculatura, principalmente quem passa muito tempo. Já andei fazendo uns desses que eu vi na internet. Tela, oftalmologista que estava indicando. Quem fica muito tempo em tela, em leitura, mas mais para dar um conforto, não para tirar ou retardar uma doença. Tem um de esquentar a palma da mão assim, colocar assim, fato? Cobre os olhos, né, para dar Para que serve? Um conforto. Para quem força muito para perto. Eu já notei que conforto. Tem uns que a gente faz de rodar a bolinha do olho para um lado e para o outro, com o olho aberto e com o olho fechado. Eu notei que quando volta do olho fechado, não sei se é psicológico, mas você tem a sensação de que você está enxergando melhor. Você tem a sensação de que tinha umas nuvenzinhas assim que não tem mais. Aí a pessoa pode fazer, não tem problema, mas isso não é cura ou nem tratamento para glaucoma, nem retinopatia diabética, nem catarata, tá? Porque tem gente aí que vem de curso, que não sei o quê, que vai curar a catarata, que vai curar glaucoma, joga o óculos embora. Aí não, né? Calma, né? Aí vamos com calma. Vamos aguardar mais uns anos, né? Carlos, quero te agradecer a sua participação mais uma vez. É um privilégio, né? Um privilégio estar aqui conversando com a doutora Janine. A gente aprende muito, muito bacana. Muito obrigado. Obrigada, doutora Janine, pela sua participação, por ter tirado um tempo para estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Muito obrigada a vocês, né, por dar esse espaço para as pessoas terem acesso a uma informação de qualidade e, com isso, poderem se cuidar, né, para não esperar só sentir alguma coisa para procurar o oftalmologista. Viu, né, Carlos? Muito obrigada. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.